Alguém já disse que se o boi soubesse da força que tem, jamais deixaria ser dominado. Desgraçadamente, o mesmo também tem acontecido com a maioria dos cristãos. Não conhece o tamanho da sua força quando estão na presença de Deus. Caso contrário, o diabo jamais teria vez neste planeta. Infelizmente, temos visto em todo o mundo a Igreja do Senhor Jesus sendo escravizada como um boi, sem se dar conta da sua verdadeira condição. É bem verdade que não lhe faltam doutrinas, literatura ou reconhecimentos teológicos. Entretanto, tudo isso não tem significado muita coisa, pois na prática, muitos dos membros são oprimidos por espíritos enganadores, que muitas vezes se apresentam com capa religiosa. Em todo o mundo, vive na posição de conquistada, mendigando junto aos governos e autoridades uma oportunidade para falar de Deus, amargando indiferenças ou perseguições. Tem sido de um modo geral derrotada diante dos desafios do cotidiano. Muitas vezes, chego a pensar até que o diabo, de tão grande a passividade da maioria dos cristãos, pode até tirar longas e proveitosas férias. Não são poucos os que têm confessado a fé cristã e têm vivido uma vida fracassada e infeliz, de tal maneira que até parecem ter parte com o inferno. Isso tem acontecido porque muitos líderes cristãos, a exemplo de Balaão, deixam-se contaminar com espíritos enganosos, como, por exemplo, o espírito do ecumenismo, e em nome de uma suposta paz, entregam a herança do Senhor, que é o seu povo, ao Balaque romano. A verdade é que o espírito do anticristo tem obscurecido a visão de alguns líderes cristãos, a ponto de levá-los a tentar proibir Deus de agir ao seu modo no mundo. Assim, quando o Senhor faz surgir um movimento vivo de fé, então os profetas velhos, que sempre vivem em desarmonia, de repente se unem ecumenicamente para lançar pedras de forma escandalosa, assintosa e incidente. Eu não ficaria assombrado se um anjo me dissesse que há mais demônios dentro de certas igrejas do que fora delas. Certos movimentos considerados espirituais ou avivalistas, atribuídos à ação do Espírito Santo, como, por exemplo, a doutrina do cair pelo poder de Deus, ou outros modismos que têm aparecido nas igrejas, parecem confirmar a minha desconfiança. Aqueles que despencam no chão acreditando que isso é arrebatamento do Espírito Santo estão tão cegos quanto aquela turba com espadas, comandada por sacerdotes e anciões, que veio para prender Jesus e caiu por terra diante dele. João capítulo 18, versículo 6. A queda daquelas pessoas diante de Jesus não se deu em razão do enchimento do Espírito Santo, mas devido à manifestação dos espíritos imundos que nelas estavam. Se estivessem cheias do Espírito, jamais teriam prendido o Senhor Jesus ou excedido qualquer ação contra a sua obra. Aquele que realmente tem o Espírito Santo não se levanta contra o reino de Deus, pois esse mesmo Espírito concede o discernimento necessário para que a pessoa possa, pelos olhos da fé, identificar a verdade. Não podemos esquecer que, infelizmente, os que acusaram, prenderam e mataram Jesus foram essencialmente os religiosos do seu tempo. Os profetas velhos, anciãos e sacerdotes das religiões tradicionais, com suas estruturas religiosas falidas e falsa espiritualidade, acomodada nos seus dogmas e ritos, não podiam suportar o desmascaramento das suas crenças e por isso mesmo viviam da hipocrisia e da mentira. Tem sido este o pão de cada dia dos profetas velhos até hoje. Felizmente, o Senhor Jesus está alertando o seu povo e tirando a sua igreja do estado de falência espiritual a que chegou.